Aula de número 3. Vamos começar falando sobre a nova Europa e a reinterpretação da fé. Houve aí, a partir de 1815, aí mais precisamente no Congresso de Viena, uma redefinição da geopolítica da Europa. Lembrando que após a queda do Império Napoleônico, para que a Europa não sofresse uma dominação como na época de Napoleão, principalmente a Inglaterra, que apesar de não ter sido dominada totalmente por Napoleão Bonaparte, os seus parceiros sofreram com o cerco napoleônico. E inclusive Portugal, que sofreu com o cerco napoleônico, e isso acabou culminando com a vinda da família real para o Brasil. Então os principais líderes da Europa não queriam que houvesse uma unificação tal como no Império Napoleônico, uma espécie de ditadura que impusesse seus princípios, as suas regras na Europa, como fez Napoleão. Então houve aí uma redefinição. Mas é claro que isso não se deu de forma pacífica, apesar de haver um congresso, de haver uma certa harmonia, uma certa sintonia dos líderes. Não foi assim que aconteceu na prática. De 1815 a 1871 foi um período de intensas guerras, de várias guerras. E esse período aí de 1815 a 1871 foi um prelúdio para a Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial acontece a partir de 1914, na realidade já foi apenas um estopim. O copo já estava cheio, aliás, estava sendo enchido desde 1815. Então, por conta de várias guerras que aconteceram na Europa e alguns países insatisfeitos com algumas perdas, culminaram com a Primeira Guerra em 1914, e a Alemanha foi uma delas. Antes desse período, a teologia de Agostinho exerceu grande influência sobre a Igreja, isso por quase 800 anos. Depois a de Tomás de Aquino, por cerca de 500 anos. E depois a de João Calvino, por cerca de 300 anos. Nos séculos 18 e 19, surgiram várias correntes teológicas que, em maior ou menor grau, tentaram competir com os sistemas ortodoxos, mas essas ideias não tiveram aceitação, e por isso elas tiveram pouca duração. Em grande parte, essas novas tendências teológicas encontravam seu clímax em alguns reformados, e a gente pode destacar aqui o Schleiermacher, que é um teólogo alemão, e ele é considerado o pai da teologia liberal moderna. Ele foi professor nas universidades de Halle e de Berlim, e no seu livro sobre religião de 1800, ele resumiu a fé como o sentimento de dependência absoluta que o finito deve ter pelo infinito. Então essa teologia liberal, ela tem uma perspectiva de maior crítica da religião. Então alguns princípios ou até alguns alicerces da teologia ortodoxa são colocados em xeque pela teologia liberal. E essa teologia, por mais que ela não tenha encontrado tanta adesão, ela vai causar alguns desconfortos na fé evangélica no final do século XIX. E não à toa grandes teólogos vão se formar aí no século XIX. A gente pode destacar aqui o mais importante evangelista do fim do século XIX, que foi Moody. Ele se converteu aos 18 anos de idade numa igreja congregacional, e ele organizou uma igreja dominical em Chicago, que chegou a contar com frequência de 600 pessoas, inclusive tendo aí a participação de Abraham Lincoln como um dos professores.
Um dos outros grandes pregadores dessa época foi Spurgeon. Ainda que tenha sido criado na tradição congregacional, ele foi ordenado pastor de uma igreja batista. Ele começou a pastorear em Londres aos 19 anos. A sua congregação aumentou tanto que em 1861 eles construíram um tabernáculo metropolitano com capacidade para 5.500 pessoas. E foi um dos grandes homens dessa época, que acabou influenciando muito a concepção de prática cristã da época. Como eu falei no início dessa aula, o prelúdio da Primeira Guerra Mundial foram aí os anos de 1815 a 1871. Foi um confronto protagonizado aí, de um lado o Império Britânico, França e Império Russo, e do outro lado o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Os Estados Unidos entrou na guerra posteriormente do lado dos britânicos, dos franceses e dos russos. O contexto aí, já havia uma instabilidade política na Europa toda. E lembrando que esta guerra, por incrível que pareça, as grandes potências dessa época eram parentes. O Kaiser alemão, o czar russo e o rei George V eram todos ali descendentes da rainha Vitória. E pensar que uma das maiores guerras que a humanidade já presenciou foi protagonizada por pessoas do mesmo sangue. E é claro, tem toda uma questão de intolerância, mas o considerado estopim, porque como eu disse, o copo já estava cheio, foi o assassinato do arquiduque da Áustria, o Ferdinando, isso em 1914. Havia uma instabilidade ali na região da Sérvia. Aliás, aquele local, especificamente falando, é alvo de guerras até hoje. Então, a partir do assassinato do arquiduque, então houve uma declaração de guerra que acabou culminando com a morte de mais de 10 milhões de pessoas e mais de 20 milhões de feridos. Essa guerra conseguiu movimentar um contingente de 70 milhões de soldados. Então imaginem aí a devastação da Europa. Então isso acabou redefinindo os rumos do século XX. Aquilo que estava de repente caminhando para uma direção no início do século XX teve um destino totalmente diferente, porque a guerra acabou em 18, mas no mesmo ano que a guerra acabou veio a gripe espanhola e matou o dobro do que a guerra. Então foi uma situação de calamidade continental. E essa devastação da guerra e da gripe espanhola colocou ali em xeque a fé de muitas pessoas, porque imaginar que a Europa sofrendo com toda essa mortandade, a fé de muitos se esfriou. Muitos colocaram em questão ali se realmente valia a pena servir a Deus da maneira que estavam servindo. Isso levou a muitos questionamentos. Essa teologia mais liberal trouxe aí problemas também nos Estados Unidos, a ponto de se criar ali o que se chamou de um grupo fundamentalista. Imagine só, guerra, gripe espanhola, o que acontecia na Europa refletia na América, o que acontecia na América refletia na Europa. Então, essa teologia liberal chegou aos Estados Unidos e levou ao questionamento de muitas estruturas da fé evangélica.
Então, a inspiração das Escrituras por meio do Espírito Santo, o nascimento virginal de Cristo, a sua morte salvadora e vicária, a realidade histórica dos seus milagres, a ressurreição corporal de Cristo, seu retorno final em glória, teve que ser enfatizado e ratificado pelos fundamentalistas que não queriam ver essas questões sendo questionadas pelos liberais. Então, gente, esta terceira aula finaliza aqui. Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula.